Olá, tudo bem? Nós vamos conversar agora um pouco sobre escrita científica e como reportar teste T e ANOVA. É importante primeiro notar que nós temos diferentes tipos de teste T e ANOVA. Nós vamos tratar de alguns tipos de teste T e na ANOVA nós vamos tratar do caso mais comum, que é o One A ANOVA ou ANOVA de uma via. Estou certo de que conhecendo esses exemplos aqui, você conseguirá generalizar para outros mais complexos, fazendo as adaptações que forem necessárias para a sua escrita científica. Certo. O modelo geral é o seguinte para o teste T. Nós colocamos o T, o grau de liberdade, a estatística do T, o P igual e o nosso valor P. As partes em vermelho é o que você vai ter que substituir, veja. Temos o T, grau de liberdade 28, igual 2,60 é a estatística do P, vírgula, o P igual e o nosso valor aqui de 0,02, que é o valor do P para este teste. No caso da ANOVA, é muito parecido, veja. Temos ANOVA, F, o grau de liberdade entre ou between, é como você vai encontrar na sua tabela, tá bom? Outro grau de liberdade, também chamado como dentro ou within. A estatística do teste F, vírgula, P igual o valor do P. Vamos olhar aqui embaixo, ANOVA, F, o primeiro grau de liberdade, que é o entre ou between, vírgula, o segundo grau de liberdade, que é o dentro ou within, igual 4,46, que é a nossa estatística do F, o P e o valor do P. Certo? Agora que nós temos, então, o caso geral, vamos para as especificidades. Vamos ver aqui, então, um teste T de amostra única, né? Em que todos são torcedores do United, ou no outro caso aqui, por exemplo, que todos são bebedores de café, né? E vamos comparar o quanto que eles se diferenciam do valor de hipótese nula geral. Neste primeiro caso, os torcedores do United relataram níveis mais altos de estresse, coloco a média e o desvio padrão deste grupo, né? Do que os encontrados na população como um todo. Aí eu coloco aqui então o T, o grau de liberdade, nossa estatística do T e o p-valor. Vamos ver aqui o outro exemplo dos bebedores de café, que também se constitui com uma amostra única. Os bebedores de café passam mais tempo acordados. A média e desvio padrão deste grupo do que a norma da população. Coloco o T, grau de liberdade, nossa estatística do T e o p-valor. De forma geral, aqui é muito parecido com aquele nosso primeiro exemplo, quando nós temos uma amostra única. Um único grupo aqui mais geral dos torcedores de United comparado à população geral, ou um outro grupo aqui de bebedores de café comparados à população geral, tá bom? Outro exemplo seria aqui o teste T independente, quando nós temos, por exemplo, um grupo experimental e um grupo controle. Os 25 participantes que receberam a intervenção medicamentosa, coloco a média e desvio padrão, né, desses participantes, em comparação com 28 participantes do grupo controle, coloco a média e desvio padrão aqui, demonstraram pontuações de pico de fluxo significativamente melhores. Coloco então o T, grau de liberdade, a estatística do T e o valor do P. Vejamos um outro exemplo. Não houve efeito significativo para o sexo. Coloco o T, grau de liberdade, a estatística do T, o P igual o valor do P. Apesar das mulheres, coloco então a média e desvio padrão desse grupo, atingindo pontuações mais altas do que os homens. Tenho aqui então a média e o padrão desse outro grupo. E neste caso também independente, porque são dois grupos independentes, né? Você não pode ser homem e mulher ao mesmo tempo. Esse seria um outro exemplo de teste T independente. Veja aqui agora um teste T dependente. E um exemplo seria quando nós temos um mesmo grupo em dois momentos distintos. Os resultados da tarefa de memória pré-teste, temos a média e o desvio padrão, né, do desempenho desse primeiro momento no pré-teste. E pós-teste, tenho de novo aqui a média e desvio padrão, mas agora no pós-teste, indicam que a presença de cafeína na corrente sanguínea resultou em uma melhora na evocação de memória. Reporto então o T, os nossos graus de liberdade, a estatística do teste T e o valor P. Vamos ver um outro exemplo. Houve aumento significativo do volume de álcool consumido na semana após o final do semestre. Temos aqui a nossa média e o padrão.
em relação à semana anterior ao final do semestre. Temos aqui de novo a média desvio padrão, e veja que é dependente porque nós temos então para o mesmo consumo aqui 2 períodos diferentes, tá bom? Temos aqui, portanto, então, depois o T, os graus de liberdade, a nossa estatística do T e o valor de P. Retomando agora a questão da ANOVA, vamos tratar um pouco sobre o reporte do pós-ROC, tá? O pós-ROC em ANOVA nada mais é do que uma análise adicional em que você indica as médias e desvios para subgrupos. Veja aqui um exemplo. Começa reportando uma ANOVA normalmente, então houve uma diferença significativa entre os grupos conforme determinado por ANOVA de uma via. Coloco o F, o nosso primeiro grau de liberdade, o segundo grau de liberdade, 4,46, que é a nossa estatística do teste F, o P igual, e aí o nosso valor de P. Vamos agora efetivamente para um teste pós-ROC. Temos aqui então o caso de um pós-ROC, né? Então vamos lá, um teste pós-ROC de Tuckey, poderia ser o Durbin-Watson, sempre coloco o nome do pós-ROC que eu utilizei. Revelou que o tempo para concluir o problema foi estatisticamente e significativamente menor após fazer o curso intermediário, colocamos a média desvio padrão e o valor P, e avançado, colocamos a média desvio padrão e o valor P, em comparação com os iniciantes do curso. Coloco a média e desvio padrão, e aqui está. Não houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos intermediário e avançado. E aí, neste caso aqui que não houve a diferença, eu coloco apenas o P, está bem? Eu tenho aqui algumas notas em relação ao teste T e ANOVA. Vamos conversar um pouco sobre isso. As abreviações de média e desvio padrão representam média e desvio padrão, tá bom? Então, esse Mzinho é média e esse DP é desvio padrão. Tome nota disso para reportar aí apropriadamente. Se o seu teste estatístico, né, for unicaudal, você tem que dizer isso. Usualmente os softwares usam testes bicaudais, então se for unicaudal, lembre-se de reportar isso. Nós temos ao menos 2 maneiras de reportar o valor do P. A primeira é citar esse valor do P ou do alfa desta forma aqui, né, P menor que 0,05, ou a segunda forma, que é preferível, é você colocar de forma exata, como por exemplo, P igual a 0,02. Então, qualquer que seja a fórmula que você utiliza, lembre-se sempre de reportar ao menos 2 casas decimais. E que nos casos que você utiliza essa segunda forma aqui, que você coloca então o valor exato do P, você tem que declarar qual o seu alfa, qual o seu nível de significância, 0,05 por exemplo, né? Na seção resultados ou no método em análise de dados, indicando qual ponto de corte que você utilizou para considerar o teste como significativo ou não. Uma outra coisa que você tem que observar é que se o valor de P for menor do que 0,001, por exemplo, 0,000001, isso não significa que não temos ali um 1zinho ao final, né? Mas nesses casos é comum que você então pare aqui na terceira casa decimal e reporte dessa forma. Lembrando que a estatística é probabilística. Não existe 0,0000, sempre haverá um 1zinho aqui indicando a possibilidade do erro do tipo alfa. Uma outra questão é que você não tem que reportar a fórmula do teste de hipótese que você usou e que você tem que ter muita atenção naquela questão dos graus de liberdade. Geralmente é GL ou DF aí no seu software, tá? Que tanto os diversos tipos de teste T quanto as diferentes modalidades de ANOVA têm variação nos graus de liberdade. Então, muita atenção a reportar isso. É importante também, se você estiver testando uma hipótese, que você reafirme essa hipótese e que na língua inglesa nós temos uma variação. Nós então vamos substituir ponto por vírgula e vamos tirar o zero. Mas veja aqui no caso da ANOVA, esta nossa primeira vírgula que nós vamos manter, tá bom? A segunda vírgula que nós vamos retirar aqui. Então, aqui na estatística do F, nós vamos colocar um ponto. E aqui no caso do nosso valor de P, nós vamos retirar aquele zero que tinha aqui antes. E vamos colocar um ponto e seguir com o reporte normal. Uma outra dica é que sempre que possível, por favor, coloque média e desvio padrão. Facilita para você ter certeza de que você está apresentando e também para o seu leitor, tá bom? Tanto os valores das variáveis quanto para entender os grupos comparados, isso facilita demais. Também é fundamental que você adote um padrão de número de casas decimais, 2 ou 3, tá? Precisamente após a vírgula,
Então, adotou esse padrão, siga até o fim. Nós temos aqui agora alguns exemplos de tabelas de ANOVA, tá? Então, quando você faz ANOVA, você vai ter geralmente uma tabela descritiva, e ali vai ter, então, média, que é o mean, o desvio padrão, a standard deviation, e você vai ter isso para cada grupo, né? Aqui para o grupo beginner, para o grupo intermediário, para o grupo advanced. Então, é só reportar. Temos também a nossa tabela da ANOVA mesmo, e aí nós vamos ter aqui a estatística do teste F, nós vamos ter os graus de liberdade between e fim aqui em DF, está bem? E, enfim, temos aí a informação aqui também do valor do P, em significância, que é só você utilizar para reportar no seu trabalho. Temos aqui agora um exemplo de tabela do teste T, é bem mais simples, né? Mas veja aqui então, aqui em DF é o grau de liberdade, em P é o valor do P, em estatística vai depender do teste que você está usando, neste caso é um teste T mesmo, então esse vai ser então o valor do nosso teste T. É só pegar a tabela e reportar. Temos aqui por fim alguns créditos, né, da Social Statistics, que tratou aqui sobre o teste T, recomendo vocês entrarem lá e olharem mais detalhes. Temos também essa parte aqui do nosso Writing Center da Universidade de Washington, se não me engano. Enfim, lá eles ensinam a reportar de forma geral, é um arquivo bem legal esse aqui, mas o site deles de forma geral é bem bacana para essa questão de escrita científica. Alguns tutoriais aqui, mais do software Jamove e outros mais de sites regulares da internet, aí, né, de estatística, que apresenta algumas dessas análises, algumas dessas tabelas que eu utilizei aqui, então eu acho importante dar o crédito. Acessem lá, pois são sites bem legais e tutoriais bem bacanas. Nós nos encontramos depois com outro tema. Por hoje é isso daqui. Um abraço e até mais.